o mundo parou. A notícia da morte do Papa Francisco abalou milhões de fiéis ao redor do planeta. Para muitos, foi a despedida de um líder espiritual amado, símbolo da simplicidade, da misericórdia e da renovação da Igreja. Mas para outros, a morte de Francisco representou algo muito maior, um possível cumprimento de antigas profecias, o sinal de que estaríamos nos aproximando do fim dos tempos. Entre essas profecias, a que mais chama a atenção é a famosa Profecia de São Malaquias, um documento misterioso e controverso que lista 112 lemas para cada Papa da Igreja Católica, culminando com aquele que seria o último, o chamado Pedro o Romano. E segundo muitos intérpretes, esse último Papa seria ninguém menos que Francisco. Mas será mesmo? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa narrativa. Vamos explorar a vida de Francisco, entender o que diz a profecia, analisar os sinais do nosso tempo e, acima de tudo, refletir sobre o que tudo isso significa para a fé, para o mundo e para o futuro da humanidade. Prepare-se, porque o que você está prestes a ver pode mudar completamente a forma como você enxerga a história recente da Igreja e o que ainda está por vir. Francisco, o primeiro Papa jesuíta, o primeiro sul-americano a assumir o papado, foi eleito em 2013, após a renúncia histórica de Bento XVI. Desde então, seu pontificado foi marcado por gestos de humildade, visitas a regiões esquecidas, falas fortes em defesa dos pobres e do meio ambiente, e também por decisões polêmicas que dividiram o clero e os fiéis. Sua figura carismática conquistou multidões. Francisco dispensou luxos, escolheu morar na Casa Santa Marta, andava em carro simples e pedia orações por ele sempre que se encontrava com alguém. Ao mesmo tempo, enfrentou duras críticas de setores mais conservadores da Igreja por suas posições consideradas liberais em temas como acolhimento a homossexuais, diálogo interreligioso e questões econômicas. Mas independentemente das opiniões, não há como negar que Francisco marcou profundamente sua era. E agora que ele se foi, um grande vazio se instalou. A pergunta que fica é: o que vem depois? E é aqui que entra a profecia de São Malaquias. Segundo a tradição, o bispo irlandês Malaquias teria recebido no século XII uma visão com o nome e o destino de todos os papas até o fim da Igreja. A lista foi descoberta séculos depois, publicada pela primeira vez em 1595, e desde então alimenta debates e teorias. A lista é composta por 112 lemas curtos em latim, que descrevem características dos pontífices. Alguns são fáceis de associar, como o lema de João Paulo II, de Labore Solis, do trabalho do Sol, que muitos interpretam como uma referência ao eclipse solar ocorrido no dia de seu nascimento, e outro no dia de seu funeral. O último da lista é descrito como Petrus Romanus, Pedro, o Romano. O texto diz: durante a perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que irá apacentar o rebanho em meio a muitas tribulações, após as quais a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará seu povo. Fim. É uma profecia forte, quase apocalíptica. Muitos acreditam que Francisco seja esse último Papa, não apenas por ser o número 112 da lista, mas por representar uma mudança drástica dentro da Igreja, tal como previa o texto. Mas há quem diga que o próximo Papa é quem será o verdadeiro Pedro, o Romano, e que este ainda trará tempos ainda mais difíceis. Essa incerteza é o que mantém o mistério vivo. A partir da morte de Francisco, surgiram diversas teorias e especulações. Algumas apontam que estamos vivendo o princípio do fim dos tempos, descrito no livro do Apocalipse. Outros dizem que o novo líder religioso que surgirá será o falso profeta mencionado nas Escrituras, aquele que abrirá o caminho para o anticristo. Imagens simbólicas, guerras, desastres naturais, crises morais
Todos esses sinais são frequentemente apontados por quem acredita na proximidade do fim. Afinal, Jesus mesmo disse que nos últimos dias haveria guerras e rumores de guerras, pais contra filhos e amor se esfriando. Será esse o tempo em que vivemos agora? Apesar disso, a Igreja oficialmente nunca reconheceu a profecia de São Malaquias como autêntica. Teólogos afirmam que a lista é, provavelmente, uma criação posterior ao século XII e que foi construída com base em papas já conhecidos até então, sendo os lemas seguintes apenas suposições poéticas. Mesmo assim, o fascínio popular por essas revelações continua forte, e talvez isso diga mais sobre a nossa sede por respostas do que sobre a profecia em si. É impossível não notar o contexto global em que a morte de Francisco ocorreu. Um mundo dividido, em crise moral, com fé sendo constantemente desafiada e espiritualidade se tornando, para muitos, um refúgio. Nesse cenário, qualquer movimento dentro da Igreja, especialmente a morte de um Papa, gera comoção e reflexão profunda. Seja como for, o que esse momento nos pede é discernimento. É hora de olharmos para os sinais, mas também para dentro de nós. Perguntarmos: onde está a nossa fé? Estamos preparados para o que está por vir? Muitos acreditam que a era dos papas chegou ao fim. Outros creem que um novo tempo está prestes a nascer. Mas talvez o mais importante não seja o que virá, e sim como vamos viver a nossa fé hoje. Você que chegou até aqui neste vídeo é convidado a refletir. Não sobre medo, mas sobre fé. Não sobre o fim, mas sobre o propósito. Porque se os sinais se confirmarem, o que restará será a nossa preparação espiritual. E se tudo não passar de uma grande teoria, ainda assim, será válido o exercício de aprofundar a fé, buscar o bem e viver com mais consciência e verdade. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este e compartilhe este vídeo com alguém que também busca respostas. A jornada está apenas começando.